Palmas em nome de Jesus. Aleluia. Pega a tua Bíblia aí, por gentileza. Glória a Deus. Vamos fazer menção à palavra do Senhor nesta noite. E eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar muito. Meia-noite ainda é domingo, né, gente? Depois da meia-noite que já é segunda. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Tem alguém cultuando aí, glória a Deus. Todo mundo achou? Bem, eu quero cumprimentar também os irmãos que nos visitam hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam receber uma palavra do Senhor neste lugar hoje e sair daqui fortalecidos, avivados, cheios do Espírito Santo, amém? Vamos lá então? Todo mundo achou? Estão se achando hoje, né? Vamos lá. Diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como ele matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou uma mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a um deles. Elias teve medo. Repete comigo, medo. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. E ele mesmo, porém, foi ao deserto, de caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si mesmo a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe, ele disse: levanta-te, come, pois muito longo te será o teu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida. Caminhou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Ele veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Toma teu assento nessa noite. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. Esta semana eu estava meditando sobre o que o Senhor gostaria que eu... Está muito alto o fundo musical, gente. Se estiver alto, eu baixo aqui. Tá? Sempre a Jaciara, né? E o Senhor falou muito comigo sobre esse texto de Elias, muito conhecido daqueles que já pregam. Eu sou um pregador que já preguei muitas vezes esse texto no decorrer da minha caminhada até aqui. Só que o Senhor falou comigo algo diferente essa semana nesse texto aqui. O Senhor falou comigo sobre 6 fases do ministério. Porque, incrivelmente, todos nós aqui estamos vivendo uma fase do ministério. Eu não sei qual. Eu não sei porque não tenho como saber o que você está passando, o que você sente, mas você vai identificar hoje qual é a fase que você está passando. O profeta Elias, ele é levantado por Deus num período muito específico do reino de Israel. Ele é levantado, por exemplo, no período onde a idolatria e o culto pagão estava tomando conta da nação escolhida por Deus, por conta de um rei mau chamado Acabe. E todo mundo diz que Acabe era ruim porque casou com Jezabel, e é mentira. A Bíblia diz que Acabe já era ruim antes de casar com Jezabel. O casamento dele com Jezabel foi só a cereja do bolo. Foi só uma afronta maior a Deus, porque era proibido
que eles casassem com outras pessoas de outras nações. Mas ele casa-se com Jezabel, e quando Jezabel vem para o reino, ela é sacerdotisa de Astarote. Seu pai é sacerdote de Baal. Quando eles vêm para dentro da nação escolhida de Deus, a palavra vai nos mostrar então que junto com Jezabel ela traz o culto a Baal e a Astarote. Então acaba acontecendo que há uma grande perseguição nos dias de Elias e antes de Elias nascer, inclusive, aonde muitos dos profetas do Senhor haviam sido mortos a mando de Jezabel. Eu estou falando para a gente se situar no momento. Mas quando Elias ele é gerado, ele é um homem tão extraordinário na palavra do Senhor, que ele é levantado justamente nesse período muito contraditório. Porque Deus ele gosta de fazer coisas que não têm explicação. É por isso que aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O que Paulo está dizendo é que Deus escolheu trabalhar de um jeito que para a nossa mentalidade humana não faz sentido. Quer ver? Faz sentido Deus ter te escolhido? E seja bem sincero. Você sabe quem você foi lá atrás. Faz sentido Deus ter te escolhido? Por que ele nos escolheu? Ele escolhe, levanta Elias neste período. A Bíblia menciona no capítulo 17, no versículo 1, que ele vem da região de Tisbe. Ele vem da região de Tisbe, que fica próximo a Gileade. Gileade, que por sua vez, significa monte do testemunho, ou lugar do memorial. Presta bem atenção nisso aqui. Monte do testemunho, ou lugar do memorial. Ele é gerado, então, ele nasce no lugar do testemunho. Ele nasce no lugar do memorial, e apontando para aquilo que ele seria no futuro. Ele é levantado para que a nação se lembre de quem o Senhor é, através da vida dele. A região de Gileade também é conhecida pelo óleo de bálsamo, pelo perfume. Então ele é gerado na região do testemunho, do memorial, e ele também é gerado no lugar da unção. Ele nasce no lugar da unção. Ele é criado, ele é gerado no lugar da unção. Porque nós podemos aprender que todo ministério, em primeiro lugar, tem que fazer referência a Cristo e não a mim. Aleluia. Segundo lugar, todo ministério só acontece se estiver debaixo da unção. Aleluia. Se não estiver na unção, você não tem ministério. Ele é levantado ali, no lugar da unção, e esse óleo de bálsamo, ele tanto é medicinal, como ele é perfume. E perfume exala. Quando você está debaixo da unção, isso vai exalar para quem estiver ao teu redor. Ele é levantado, ele aparece ali, ele é gerado no lugar da unção. Você sabe o que é unção? Unção não é arrepio. Unção também não é grito. Não é pulo. No Antigo Testamento, unção, quando a pessoa era ungida no Antigo Testamento, a unção ela servia para ampliar as capacidades daquele que estava sendo ungido. A unção acontecia, já está na pessoa, a unção só amplia aquilo que já tem. Então, se você é bom com letras, a unção vai vir sobre você e vai te transformar num mestre. É assim que funciona. A unção serve para te capacitar para fazer coisas que a tua capacidade não consegue levar até o final. É por isso que tem pessoas que são colocadas na posição errada e não dão certos. Porque a unção que Deus deu não é para aquilo, é para outra coisa. É como você pegar uma carroceria de uma Saveiro e colocar a carga de um caminhão bitrem. Ambas servem para carregar, não é verdade? Só que o caminhão bitrem tem estrutura para carregar aquele peso. A Saveiro não tem. O nome de Elias, já vou entrar na pregação, calma. O nome de Elias, lá no hebraico, é Eliahu, que é composto do sufixo El, que é o nome de Deus, e Iá, que aponta para Jeová. Nós traduzimos como Elias aqui no Brasil, não é verdade? E o nome de Elias significa: o Senhor é Deus.
Ele é gerado no lugar do testemunho, do memorial, na terra da unção, e o seu nome significa: o Senhor é Deus. Você já vai começar a entender. Não estou entendendo nada, pastor. Está muito confuso isso aí. Fala melhor. Ele é levantado por Deus para trazer à memória do povo quem o Senhor é. O povo estava corrompido. O povo é eleito. O povo é chamado. O povo tem promessa, mas o povo está corrompido. Então o Senhor precisou levantar um elemento surpresa ali, porque a região de Tisbe é tão desconhecida que hoje, séculos depois, nós nem conseguimos determinar que região é essa, porque Elias ele é tirado totalmente do anonimato. Totalmente do nada. Mas é interessante que o Senhor fala pela boca de Jeremias no capítulo 1 e no versículo 5, ele diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes que viesse ao mundo, eu te consagrei, te santifiquei, eu te ungi, profeta às nações, porque o chamado não se dá no decorrer da vida, se dá na concepção da criança. É que você ficou sabendo no decorrer da vida, mas o Senhor, quando te escolheu, Colossenses diz que Ele nos elegeu nele, ainda antes da fundação do mundo. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz para os seus discípulos: não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que tiveram a opção de me escolher, fui eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Esta é a primeira fase de um ministério, a fase do chamado, a fase em que você fica sabendo a missão que você tem, a fase que você é levantado por Deus. Este é a unção, o momento do chamado poderoso. Ele é profeta que trará testemunho, ele trará Deus à memória do povo, ele é gerado na terra da unção, ele carrega consigo a unção de Deus, ele carrega consigo o ministério poderoso, porque este é o momento do chamado. E quer saber? É o momento que tu mais vai sentir falta na tua vida. Esse ano agora, dia 16 de outubro, pela misericórdia de Deus, fez 16 anos que eu sirvo a Deus. E eu me lembro como se fosse hoje dos meus primeiros anos de fé. Tem pessoa que diz assim: pastor, tem que descansar um pouco. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E eu digo assim: eu sou jovem. Eu estou embasado naquilo que diz Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque vai chegar dias que tu não vai ter a força que tu tem jovem. E tu vai querer fazer. As pernas não vão te deixar. As costas não vão te deixar. Então eu vivo assim, vamos trabalhar. Eu vivi assim desde o começo. Esta é a fase que você mais vai sentir falta. Porque é a fase, entre aspas, que ninguém te avisa que ministério é sofrimento, não é honra. Se você pensa que ministério é ser respeitado, reconhecido, exaltado, que as pessoas vão te colocar como um quarto membro da Trindade, esquece. Ministério é para servir, não para ser servido. Ele é levantado por Deus nesse período. Ninguém conhece ele. Ninguém sabe quem Elias era. Mas quer saber? Ninguém sabia quem Davi era também. Apacentando ovelhas no pasto, dedilhando a sua harpa e salmodiando ao Senhor. Mas o Senhor, quando rejeitou Saul, Samuel disse para Saul: eu já escolhi um que é melhor do que tu. Aleluia! Ninguém viu Davi no pasto, mas quem viu Davi no pasto? O Senhor viu Davi lá. O Senhor sabia quem Davi era. Eu quero dizer para ti nesta noite que as pessoas não sabem quem você é. As pessoas não sabem quem eu sou, mas Jeová sabe quem nós somos.
Jeová sabe quem você é. Ele conhece as tuas limitações, conhece as tuas fraquezas, conhece as tuas faltas, conhece o teu dilema, sabe do teu passado, o problema que você acha que Deus mirou no teu irmão e errou o tiro e pegou em você. Por isso que você está aqui hoje. Como se Deus brincasse de roleta russa, e quem pegar, pegou. Ele escolheu quem ele quis, para o propósito que ele quis. É por isso que ele diz para Moisés, Moisés, Moisés. Por que ele chama Moisés 2 vezes? Primeiro ele chama para dizer, eu sei quem tu é. Te conheço pelo teu nome. E a segunda vez que ele diz Moisés de novo, ele está dizendo, e é tu mesmo, para tu não achar que é com outro. Você está entendendo? Talvez você esteja nessa primeira fase. A fase que você é levantado. E nessa fase, 1000 maravilhas. Você se sente poderoso, poderosa nas mãos do Senhor. Não é verdade? Você acha que você é um tanque de guerra passando por cima de tudo. Aí nós temos a segunda fase. Qual é a segunda fase? A fase da manifestação do poder de Deus no teu ministério. Olha que interessante. Ele aparece no capítulo 17, já poderosamente usado. O cara recém foi chamado. Mas no capítulo 17 ele já aparece cheio do poder de Deus, porque essa é a fase do poder. Ele aparece e diz assim, tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, que nem orvalho, não vai cair nem sereno, e nem chuva, segundo a minha palavra. E esse evento foi tão poderosamente assim, impactante, que Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, diz, Elias era homem comum, sujeito às mesmas fraquezas que vocês, mas orou, e não choveu por 3 anos e meio. E orou outra vez para que chovesse, e o céu derramou chuva. Para quê? Para que a gente não olhe para Elias e pense que ele era um super-homem. A pergunta que eu te faço é, quem aqui já ouviu a seguinte frase? Deus não opera mais como no passado, foi só eles. Quem aqui já ouviu isso? Já ouvi muitas vezes. A pergunta que eu faço é, Deus mudou? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu também sou o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. Se ele não mudou, o que foi que mudou? Nós mudamos. Por quê? Porque se nós formos comparar a maneira com que a gente leva as coisas de Deus com a maneira com que eles levavam, você vai entender o porquê. Nos falta entrega. Nos falta seriedade. Nos falta romper com os limites. Nós não conseguimos mais fazer esse tipo de coisa, mas Deus permanece lá, sendo Deus eterno e poderoso. Aí quando parou a chuva, o Senhor diz para Elias, Elias, eu não mandei tu dizer que não ia chover. Em nenhum momento o texto diz isso. Vai para a região de Querite, porque lá eu já ordenei os corvos que te alimentem. A nação toda está morrendo de sede e de fome. Acabe e manda procurar Elias em todas as tribos, inclusive em outras nações, e ninguém acha Elias. Qual é a conclusão que chegaram? Morreu também. Só que enquanto eles estão morrendo de fome e de sede, o profeta está deitado na beira do rio, bebendo água fresca e comendo carne. Aí cessou, porque Deus está mostrando para Elias que Deus é poderoso para fazer na vida dele. Você já viveu esse momento? Em que você vê o poder de Deus atuar ao teu favor? Eu vou chegar na outra fase, calma aí. Aí de repente secou a água. E o Senhor diz, vai para a região de Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te alimente. Viúva que alimente. Por quê? Porque Deus age das maneiras loucas. Quando o Senhor diz, lá ordenei uma viúva, o Senhor não está dizendo que falou para a viúva, olha viúva, faz o pão para Elias. Ele não diz isso. Ordenar-lhe é designar.
Vai para lá porque eu já determinei alguém que vai aparecer na tua vida para te ajudar. É isso que o Senhor está dizendo. E quando Elias chega lá está a viúva catando graveto. E Elias fala para ela, dá um pouco d'água para mim. E quando ela vira as costas para dar água, ele diz assim, eu também preciso de um pão. O Senhor falou. Ela diz assim para Elias, vou fazer o último agora para mim e para o meu filho. E depois morreremos de fome. Mas Elias está na parte do poder. O poder se manifesta através dele. E ele diz, vai. Faz para mim primeiro, porque primeiro é para Deus. Faz para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, não faltará farinha na panela. Não faltará. Aí ela vai lá e faz. E quer saber? Enquanto não choveu, não faltou comida naquela casa. Por quê? Porque a palavra de Elias foi, vai. Porque não faltará. Porque Elias está debaixo de uma unção poderosa. Aleluia. Deus estava cuidando de Elias nos mínimos detalhes. E quando essa mulher entrou na vida de Elias, o mesmo Deus que cuidava de Elias começou a cuidar também desta mulher. Porque a unção ela desce na cabeça, escorre pela barba e vai nas vestes e alcança todos que estiver ao teu redor. Aleluia. Nós podemos ver isso com Moisés, por exemplo. E eu gosto demais dessa passagem. Ele chega na beira do mar e diz bem assim, Senhor, já fiz o que tu me mandou. Eu tirei o povo do Egito. Estou com medo de olhar para esse relógio. Tá cedo, gente. Vamos lá. Ele diz assim, Senhor, eu fiz o que tu me mandou. E o povo atrás, que o povo era ruim, tá, gente? O povo atrás dizendo bem assim, não tinha cova o suficiente lá para tu trazer a gente morrer aqui. Porque nem todo mundo que está contigo vai entender o teu chamado. Meu querido, minha querida, para de sofrer. Mas ninguém me entende, pastor, ninguém me conhece. E quem disse que eles têm que saber? Quem tem que saber é você. Meu Deus, para com isso. Aí Moisés chega na frente do mar e o Senhor diz, Moisés, avança. De que jeito? Na frente só tem água. Do lado tem montanha, tem penhasco, não dá para passar lá. Do outro lado tem povos inimigos. E atrás, Faraó vem vindo com tudo. Levantando poeira no deserto. Aí o Senhor disse a Moisés, o que tem na mão? Quando o Senhor diz para Moisés o que tu tem na mão, ele está fazendo Moisés voltar lá para o capítulo 4, onde Moisés disse assim, Senhor, se com tudo isso que tu me falou não crê em mim, o que eu faço? O Senhor diz, o que tu tem na mão, meu querido? Eu tenho um cajado, lança no chão então. O poder de Deus não se manifesta através do cajado? O Senhor disse a Moisés, estende as mãos sobre as águas. Olha que interessante. Estende as mãos sobre... O Senhor diz assim, o que tu tem na mão? Um cajado. Tá, tira o cajado daí. Bota fora. O que significa o cajado? Autoridade. Comando. O que o Senhor está dizendo é, toma posição. Usa o que eu te dei. Levanta as mãos sobre o mar. Moisés levantou as mãos e o mar abriu e o povo começou a passar. E o povo começou a passar. E quando o povo estava quase chegando de lá, a palavra do Senhor diz que Faraó entrou no meio do mar com o seu exército, pelo caminho também que Deus tinha aberto, e começou a caminhar por lá por dentro. E o Senhor, daqui a pouco, a palavra do Senhor diz, no capítulo 14, 25 de Êxodo, que o Senhor começou a travar as rodas do carro de Faraó. O Senhor começou a travar as rodas, os carros não conseguiam mais andar. Aí eles ficaram apavorados e disseram bem assim uns aos outros, voltemos, porque o Deus dos hebreus peleja por eles contra nós. Moisés olhou para o povo e disse, olhe e contempla o teu inimigo, porque esse mesmo inimigo aqui nunca mais virá até vocês. Moisés levantou as mãos, as duas colunas de mar caíram e exterminaram todo o exército do Faraó, porque quando você toma a tua posição diante de Deus, Deus te dá autoridade para vencer o teu inimigo. Aí quando o povo passou, a palavra diz que Miriam tomou um pandeiro e começou a cantar.
e começou a louvar ao Senhor, dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, exaltado sobre as nações? Esse é o momento do poder, é o momento que você vê o poder de Deus, e esse aí é o momento que você vai entrar em confusão. Porque quando você parar de ver o poder, você vai achar que Deus te abandonou. Você vai achar isso. Passou-se o tempo, o Senhor disse para Elias: vai de novo, eu te apresento lá a Acabe. Mas Acabe quer matar Elias. Passou 3 anos tentando matar Elias. E Elias vai. Porque quando você está debaixo do poder de Deus, você não teme ninguém. Você não teme nada. Salmos 37, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. De quem me recearei? Em outras palavras, se o Senhor é a nossa força, quem é que pode lutar contra nós? Podem lutar e vencer, é outra história. Aleluia. Essa é a fase do poder. Não bastando isso, ele ajunta todos os profetas de Baal e de Astarote e diz: vamos fazer um negócio legal aqui. Vocês dizem que Deus é Baal. Vocês dizem que Deus é Astarote. Mas o meu nome significa: o Senhor é Deus. Eu nasci para trazer à memória do povo que só o Senhor é Deus. E Elias vai. E o povo começa a se retalhar e se cortar, clamando por Baal, para que Baal respondesse. Pensa bem, são 850 pessoas contra um. São 450 de Baal e 400 de Azera, de Astarote. E Elias diz: clama mais alto. Eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Insiste mais, porque como ele é um Deus, pode ser que ele esteja em reunião com outras divindades por aí. Ou melhor, como Baal morria todo ano e ressuscitava, eles acreditavam assim, pode ser que ele está morto, só responda no que vem. Era perto do meio-dia. Elias disse bem assim: peraí, minha vez agora. Elias reuniu o povo. Quem é que reuniu o povo? Elias, porque ele tem posição. Ele reuniu o povo, montou, ele pegou todas as 12 pedras do altar, reconstituiu o altar do Senhor, porque a presença de Deus só desce aonde o altar está montado. Não pode estar quebrado. Colocou o sacrifício em cima e disse bem assim: quer saber? Vamos botar uma gasolina em cima. Pegaram jarros d'água, molharam toda a lenha, molharam toda a oferta. Elias disse: molha de novo, que é pouca gasolina. E quando está tudo molhado, que encheu até a valeta, Elias disse: agora sim, vocês vão ver quem é Deus de verdade. A palavra do Senhor diz que Elias dobra os joelhos e começa a falar com o Senhor e diz: ó Senhor, mostra para este povo que só Tu és Deus. E que mediante a tua palavra eu fiz todas as coisas que tenho feito. E a palavra do Senhor diz que enquanto Elias está orando, ele não terminou de orar. Enquanto ele está orando, o fogo caiu, consumiu todo o altar. Até a água que estava ao redor do altar secou. E todo o povo caiu de joelhos. E o povo lembrou quem era Deus. E o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Elias sai de lá, pega Acabe, vai para o monte e começa a orar. E ele ora. Diz para o moço: vê se tem sinal de chuva. Não tinha. 7 vezes, se não me engano. Na última vez que o moço vai, a palavra do Senhor diz que o moço diz assim para Elias: eu só vejo uma pequena nuvem. Pequena nuvem? Uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Peraí. Quantos metros tem um avião? É imenso, não é verdade? Mas quando você olha daqui para lá, ele é deste tamanho.
Quando você olha daqui para lá e você vê uma nuvem desse tamanho, é uma chuva muito abundante. Aí o moço diz: não vejo nada demais, é algo muito pequeno, não vai resolver o problema. Aí Elias diz: vai e diz para Acabe, vai, come e bebe, porque já ouço barulho de chuva abundante. Elias não ouviu chuva coisa nenhuma, gente. Onde é que está dizendo isso? Ele viu algo pequeno, ele creu naquele que ele viu. E quando ele manda o seu moço falar, e acontece a grande chuva, acontece por quê? Porque quando você está debaixo do poder de Deus, o que você fala não são palavras jogadas ao vento, o que você fala é profecia. É por isso que a palavra do Senhor diz que durante o ministério de Samuel, Deus não deixou nenhuma palavra da boca de Samuel cair no chão, porque eles estavam debaixo do poder de Deus. Eu não sei nessa noite qual é a falta de chuva que você tem passado, qual é o problema que você tem passado, mas o Senhor te diz hoje: creia e fala, creia e declara, porque se você está ungido, Deus não vai deixar cair no chão o que sai da tua boca. Esta é a fase boa. Você vê o poder. Qual é a terceira fase, pastor? A fase que todos nós gostamos, a fase da provação. O poder de Deus é bom. O chamado é maravilhoso. Eu me lembro que, mais ou menos uns 15 anos, eu estava num culto uma vez e tinha uma senhora pregando. No final do culto, Deus usou ela em profecia. E ela falou para mim assim: Deus me mostra isso, assim. Deus me mostra um campo grande, tu vai colher muito. Só que é o seguinte, tu vai pisar em muitos espinhos. Tu quer? E eu disse: eu quero. O momento do poder, gente, do chamado. O momento da aprovação é o momento da experiência. Jezabel disse bem assim: amanhã eu corto a tua cabeça do jeito que tu fez com eles. Só que Elias está acostumado com o Deus do poder, o Deus da língua, da profecia. Sabe quando você vem para o culto e você quer que alguém bata o pé e fale a língua de Deus, eis que eu te digo, e você não presta atenção na palavra? Você está que nem Elias. Você vai continuar na aprovação até ouvir a voz. A Bíblia diz que Elias teve medo. Eu disse para vocês gravar. O que o medo faz na vida de alguém que serve a Deus? Já parou para pensar? O medo te paralisa. O medo confunde a tua mente. O medo vai gerar em ti incredulidade. Você não vai conseguir crer que Deus tem contigo, porque é muito grande e você não alcança. E você bota os olhos em você e não naquele que te chamou. E nisso você deixa de ter fé e passa a ter incredulidade. E incredulidade é ofender a Deus. Porque incredulidade é a tua... Presta atenção. Incredulidade é a tua capacidade de questionar a capacidade de Deus de ser Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que elas produzem perseverança. A aprovação não pode produzir medo em ti, tem que produzir esperança. Romanos capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, que Abraão não olhou para as suas condições, não levou em consideração ser incapaz de gerar um filho, mas Deus havia prometido, e todo momento a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. E ele é chamado de amigo de Deus. E ele não se desanimou, mas foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. O que você faz quando vem a aprovação? Você dá glória a Deus? Quem disse que toda aprovação é o diabo?
A religiosidade diz que se você está sendo provado é porque você está em pecado e Deus quer tratar contigo. A religiosidade diz que se você está sem dinheiro é porque você isso e você aquilo. A religiosidade não tem capacidade de compreender o plano de Deus. Diz isso para Jó, que perdeu tudo que ele tinha. Diga isso para Jó. O medo tira a tua capacidade de confiar em Deus, de modo que as promessas que Deus te fez, você nem consegue se lembrar delas, porque o medo te dominou. E a palavra do Senhor diz que todo homem, ele é escravo daquele a quem ele é vencido. Mas a palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de medo, mas não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de força, de amor e de fortaleza. Se você está sendo provado hoje, faça desse limão uma limonada. Aproveita a prova, pastor. Aproveita, porque é na prova que você mostra quem você é de verdade. Porque aqui em cima, falando em línguas, batendo o pé, todo mundo faz. E nem sempre é Deus. Mas é na hora da dor que você revela quem você é de verdade. É por isso que Paulo diz, quando penso que estou forte, quando eu penso que eu sou, agora eu estou com poder, aí eu sou fraco, porque eu já começo a achar que as coisas só acontecem por causa de mim. Se eu não estiver no culto, o culto vai ser ruim. E você é Deus por acaso, gente? Mas quando você olha para você, com toda a tua capacidade, todo o teu intelecto, toda a tua inteligência, toda a tua habilidade, todo o teu talento de louvar, todo o teu talento de pregar, e mesmo assim você se olha no espelho e fala, não tenho condições, aí Jeová te responde, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ministério é isto. Não se permita ser dominado pelo medo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado, eu sei. Mas diz assim o salmista Davi, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vou te fazer uma pergunta. Eu gosto muito de fazer pergunta em pregação, tá? Deus está contigo? Vou perguntar de novo, mais alto. Deus está contigo? Por que tanto medo? Por que tantas dúvidas? Por que tantas incertezas? A palavra do Senhor diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar. Quando a onda quer, joga para um lado. O vento quer, joga para um lado. Aí quando o vento quer te jogar para o outro lado, sopra, te joga para o outro. Você não é onda do mar. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Não deixe esses sentimentos ruins te dominarem nesta noite, porque você tem um ministério que Deus te deu. E Deus está trabalhando na tua vida em meio às provações, para você saber quem você é de verdade, porque às vezes você mesmo não sabe. Às vezes nem você mesmo sabe que você tem aquelas deficiências. Aí Jeová resolve te colocar no fogo para te provar de novo, para te testar. Aí ele diz, pela boca de Isaías, ele diz assim, Isaías diz assim, nós somos o barro, mas tu és o oleiro. Aí Paulo diz que o oleiro não pode dizer, o vaso não pode dizer para o oleiro, porque me fazes deste jeito. O Senhor disse para Jeremias, não posso eu fazer com vocês, como este oleiro também faz com o barro. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Os irmãos me compreendem? Amém. Meu Deus amado. A quarta fase. A fase do desânimo e do cansaço. Não, pastor, eu nunca. Não seja hipócrita. Para com isso. Para com isso. Eu nunca me senti cansado e desanimado, pastor. Então você é melhor que Jesus. Jesus disse bem assim. Quando chegou no Getsêmani, orai e vigiai comigo, porque eu estou profundamente angustiado. A quarta fase é a fase do desânimo, do cansaço.
Ele diz assim, basta, ele foge de Jezabel, porque ele tem medo. Mas ele não tinha orado e o fogo caiu do céu, há uns versículos atrás. Ele não tinha largado a palavra e a farinha não acabou. Ele acaba ressuscitando também o filho daquela viúva que morre depois. Ele ora e cai chuva. Ele conhece o poder, mas quando a luta vem, ele tem medo e foge. Ele foge da missão. Ele nasceu para aquilo, gente. Ele está fugindo da missão. Você não pode ficar fugindo daquilo que Deus tem contigo. Ele foge e ele vai para o deserto. E é interessante que ele diz assim para o seu moço, fica aqui que eu vou sozinho, tá? Ele vai para o deserto. Ele está tão cansado, está tão angustiado, que ele deita debaixo de um zimbro, num sol de 55 a 60 graus. Debaixo de um zimbro que não tem sombra. Por que ele vai para o deserto? Porque a intenção dele é morrer lá mesmo. Ele ora e diz assim, Senhor, basta. Eu não quero mais. Eu estou cansado. Eu não sou melhor do que os meus pais. O que ele está querendo dizer é, os meus pais, os que vieram antes de mim, morreram por causa disso. Deixa eu morrer também, não sou melhor que eles. É como você dizer, quem veio antes de mim não conseguiu, eu também não vou conseguir. Já tentaram também, não conseguiram, não é eu que vou conseguir. Quem nunca pensou isso? Não seja hipócrita, por favor. Ele vai para debaixo do zimbro cansado e diz, basta, mata-me. Ele dorme, gente, ele dorme. Num calor de 50 graus. No sol, ele dorme. E esse sono de Elias não é o cansaço de alguém preguiçoso que não quer fazer a vontade de Deus. É o cansaço de alguém que está exausto. Talvez você esteja na quarta fase. Você está exausto. Quer saber? Você disse bem assim, se não falar comigo hoje, eu não vou no culto mais. As pessoas dizem, luta, continua. Mas as pessoas não sabem o que eu estou passando. Mas Jeová sabe, gente. Tu acha que a tua situação pegou Deus de surpresa? Sim. O onisciente, ele foi pego de surpresa. Ele já sabia que você estaria desse jeito hoje. É por isso que ele reservou esse dia para você ouvir essa palavra. Aí de repente Elias é acordado pelo anjo que diz, levanta e come. E ele volta a dormir. Ele volta a dormir. Aí você pensa, por que ele volta a dormir se Deus falou com ele? Você pode responder isso. Deus já falou contigo quantas vezes tu permaneceu do mesmo jeito. Mas é que é muito difícil tomar essa decisão. Mas ele já falou contigo. Você está do jeito porque você não ouviu o que ele falou. Ele está cansado. É que ele não conhecia o capítulo 40 de Isaías. Que diz assim, os jovens se cansam, se fadigam, tropicam e caem. Mas os que esperam no Senhor, as suas forças renovarão. Aí o anjo desperta Elias de novo e Elias come de novo. Aí o anjo diz, levanta-te e caminha. Tu não vai morrer aqui, porque o teu caminho ainda é muito longo. Porque existem momentos da vida que você acha que é o fim. Não dá mais jeito. Não tem como mais. Mas é nesse tipo de momento que Deus ele vai usar alguém para dizer para ti, você não pode parar agora. O que Deus tem para fazer contigo ainda não se concretizou. Levanta, come e vai. Vai para onde? Quem foi que mandou Elias ir para a caverna? Não foi Deus. Não foi Deus. Aí Elias entra na quinta fase. É a fase que talvez você esteja vivendo. A fase da solidão. Ele chega na região de Judá e diz para o seu moço, fica aqui, porque eu vou sozinho. Por que Elias pede para o seu moço e ele vai sozinho? Porque de vez em quando, de quando em vez, é necessário você ter um tempinho sozinho com Deus. Porque tem coisas que Deus quer falar para ti, que Ele não vai usar o teu pastor para falar. Ele quer falar contigo lá no teu quarto.
Porque tem coisas que se Deus usar o pastor aqui em cima para falar, você nunca mais vem nessa igreja. Então não espere Deus fazer isso. Vá você consultar a Deus. Elias deixa o moço e vai sozinho, porque o ministério ele é solitário. Você está rodeado de gente, mas se sente sozinho. Tem uns dos pais da fé que diz que, eu não me lembro se é Martinho Lutero, acredito que seja. Ele diz assim, um homem rodeado por muita gente, ele é apenas um homem bem acompanhado, influente. Ele é apenas um homem cheio de gente na volta. Mas um homem sozinho com Deus, ele é a maioria. Ele é a maioria. Elias fica sozinho. Ele vai ter o seu momento da caverna sozinho com Deus. Jesus disse, quando tu for orar, entra no teu quarto. Mateus capítulo 6, se não me engano. Fecha a porta do teu quarto. Ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que Elias precisa passar pelo momento da solidão? Sabe por quê? Para Elias não se acostumar com o poder apenas. Porque poder e presença não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. O poder de Deus ele se manifesta no momento do culto, no momento do louvor, naquela visita que você fez e você orou, o poder se manifestou, a pessoa foi curada. O poder de Deus se manifesta esporadicamente. A presença de Deus não, ela é contínua. Elias conhece o Deus do poder, ele ora e cai fogo do céu, poder. Ele fala e chove, poder. Ele ora e o menino ressuscita, poder. E a presença? Sabe qual é o nosso problema? Segura aí, não fica ofendido. O nosso problema é que nós queremos o poder, negligenciamos a presença. Por quê? Pergunta por quê. Pergunta, por quê, pastor? Porque o poder alimenta o teu ego. O poder mostra o quão espiritual nós somos. As pessoas vão te ver pregar com autoridade e louvar com autoridade, mas dizer, nossa, que homem ungido, nossa, que mulher ungida. Você fica até vaidoso. Você fica achando que você é o queridinho de Jeová, porque o poder manifesta a tua espiritualidade e a presença manifesta a tua pecaminosidade. A presença manifesta a tua fraqueza. A presença manifesta as tuas faltas de capacidade de fazer. Que prova tu tem, pastor? Isaías. Ele é profeta nos 5 primeiros capítulos. Ele está profetizando contra alguém. Ai de ti, ai de ti, ai de ti e ai de ti. Aí ele é alguém que ele fala porque ele tem poder. Ele tem autoridade. Aí no capítulo 6 o Senhor diz, preciso transformar esse profeta que não está do jeito que eu quero. Foi chamado, mas não está na sintonia ainda. Ele vai para o templo e tem uma visão. E ele vê a glória do Senhor. Ele viu o poder? Não. Ele viu a presença. Ele diz, os anjos cantavam ao redor do trono dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele cai, e o profeta cheio do poder que está acusando todo mundo, 5 capítulos atrás, agora olha para si mesmo e cai e diz, ai de mim, porque vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. É só quando Isaías sente a presença de Deus que ele reconhece quem ele é. Aí o Senhor diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque para você carregar o ministério de Deus contigo, não basta poder, tem que ter presença. Moisés viu o poder de Deus no Egito nas 10 pragas, ele viu o mar abrir, ele viu o mar fechar, ele viu o poder de Deus. Aí no capítulo 33 de Êxodo, o Senhor diz, Moisés, não vou contigo, vou matar esse povo. Não, pastor, Deus não diga isso, está escrito. Capítulo 33 de Êxodo. Vou matar esse povo. Mas faz o seguinte, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo do meu poder. Ou seja, o que Deus está dizendo é, a minha presença não vai, mas o meu poder vai. Aí sabe o que Moisés diz? Senhor,
Se tu não fores conosco, pessoalmente, não me faça sair deste lugar. Porque nem todo lugar onde o poder se manifesta, a presença está. Mas no lugar onde a presença está, sempre haverá o poder de Deus. Aleluia. Deus quer manifestar a sua presença, não somente no seu poder. Deus estava presente quando viu corvos. Deus estava presente quando viu a viúva. Deus estava presente quando o anjo acorda ele da água. Deus sempre esteve presente. Mas Elias quer o poder. O que você quer hoje? O que você quer hoje? Sabe qual é o problema da nossa geração? Dos 20 aos 40, nós estamos na mesma geração. O problema é que nós gostamos de avivamento de final de culto. Gostamos de avivamento de final de culto, que no final do culto a gente sapateia e sai daqui e fica do mesmo jeito, porque a gente sentiu o poder, mas a presença não foi com a gente. Moisés diz, se a tua presença não for, porque terremoto é poder, fogo é poder, saraiva é poder, vento é poder, porque Elias ouviu tudo isso, mas Deus não estava lá. Aí Elias ouviu a voz de Deus que disse, que fazes aqui? Elias. Aí Elias se justifica dizendo, Senhor, eu estou cansado, porque eu sou o último que sobrou, porque é normal do ser humano achar que só ele sofre. É normal do ser humano pensar que a sua dor é maior do que a do outro. Não é verdade? Elias diz, eu estou cansado, porque eu sou zeloso. Só eu restei. E o Senhor diz, deixa de ser bobo, homem. Que nem tu, tem mais 7.000 por aí. Você acha mesmo que é só você que sofre? Você acha mesmo que é só você que passa por dificuldades no ministério? Não estou falando de placa, estou falando de ministério. Você acha que é só você que passa? Existem outras pessoas passando pela mesma luta que você, chamadas pelo mesmo propósito que você. Você compreende nesta noite? O poder vem e vai, mas a presença de Deus, ela permanece. Quando você dorme, você não está falando em línguas ou profetizando, mas a presença está lá sobre você. A presença está sobre você. Salmo capítulo de 91, 3 e 4 diz, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, porque a presença de Deus, ela permanece. Então, neste período que você está passando, da provação, da solidão, não se engane, parece, mas você não está sozinho. Qual é a intenção de Deus com isso, pastor? Te fazer crescer. Você nunca pode pensar que você chegou no limite. Quem definiu isso? Você não pode se conformar com o nível espiritual. A gente não pode se conformar com o nível espiritual que a gente atingiu, achando já está bom, por aqui está bom, está suficiente. Deus quer mais de você. A palavra do Senhor diz que Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pensa que chegou no limite, e Jeová está dizendo, você vai chegar mais longe ainda. O problema é que você está se sentindo sozinho. E esse é o momento proposital na tua vida. É o momento proposital na tua vida, porque é o momento que Deus não quer que você busque socorro em ninguém. Quer que você busque socorro nele. Porque quem pode te ajudar é o Senhor. Você consegue compreender nessa noite? Depois da provação, depois do amadurecimento, ele entra na sexta fase. Nós entramos na sexta fase. A fase do ampliar. Deus amplia. Deus amplia o teu ministério. Deus amplia as tuas capacidades. Deus amplia a sintonia fina de cada dom que Ele te deu.
Deus amplia a tua capacidade de discernir as coisas do Espírito, porque Paulo diz que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, mas o espiritual discerne tudo e a todos, e de ninguém é discernido. E a sexta fase é a fase que você vence todas as outras, e Deus te faz crescer. Deus te faz expandir. O Senhor diz para Elias assim, da boca da caverna, ele diz: volta pelo mesmo caminho que tu veio. Qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Que fazes aqui? A pergunta que eu fiz: quem mandou ele para o deserto? Ninguém. Quem mandou ele para a caverna? Ninguém. Quem mandou ele para o Querite? O Senhor. Quando o Senhor mandou ele para Querite, o Senhor proveu. Mas quando ele vai para a caverna, quando ele tinha que ter ouvido o que o anjo disse para ele: levanta e come, teu caminho é longo. Ele vai para dentro da caverna e se esconde. Aí o Senhor diz: o que está fazendo aqui? E Deus diz para ele: vai e volta pelo caminho que tu voltou. Ele achava que tinha acabado. Mas o Senhor diz para Elias que ele precisava ungir um sucessor. Ele precisava ungir um rei. E ele precisava ungir um rei também lá na Síria. Mas peraí. O ministério de Elias aconteceu em Israel. É. Mas depois que ele passa todos os processos, Deus amplia o ministério de Elias. Ele não é mais só profeta em Israel. Ele também é profeta lá na Síria. Deixa eu colocar de pé nesta noite. E aí, pastor? Qual é a fase que você tem passado hoje? Qual dessas 6 fases tu se encontra hoje? É a fase do chamado. É a fase do poder. Eu prego e o poder cai, eu canto e o poder cai. É a fase da aprovação. É a fase da solidão. Aí não te engane. Tem algumas fases que você vai voltar de vez em quando. Que é para você não esquecer que o teu ministério não é teu. Ele é do Senhor. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não saio da posição. Em outras palavras, pregar não vale a pena se tu não estiver comigo. Tem muitos de nós pregadores, gente, que naquele dia Jesus vai dizer: eu nem te conheço. Porque fez pela própria capacidade, é inteligente, mas sem presença. Sem a presença de Deus. Existe gente que passa pela fase 1, pela fase 2, a 3, a 4 ou a 5 e desiste. Sabe o que acontece com você quando você desiste numa dessas fases? Você volta lá para a primeira. Você volta pelo caminho que você veio. O Senhor diz para Elias: volta pelo caminho que tu veio. Ou seja, eu não te mandei para a caverna. Sai da caverna. Fecha os teus olhos nesta noite. Quero profetizar